segundo escreveu o evangelista Marcos, no seu capítulo de número 5, versículo de número 25. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor, mas há algo de Deus aos nossos corações. Deus abençoe também o pessoal do CTM que está aí. Eu vi o tio, estou vendo aqui o tio? Dá um sinal aí, tio. Está lá. Deus abençoe, tio Everton. Eu estou com 3 seminaristas, amigos meus ali, o Eliezer, o Caliton e o José, da nova geração. Deus abençoe vocês. Confio muito em vocês, viu, gente? Vocês serão uma bênção, vão sair ali do CTM para fazer a obra de Deus. Continuem firmes, porque vale a pena. Deus abençoe minha família que está aí, meu pai também. Vamos à palavra de Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 5, versículo de número 25, está escrito assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, sem nada lhe aproveitar, isto indo a pior. Versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente o tocar, eu sararei. E logo secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E a igreja diga amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Evangelho de Jesus, segundo escreveu. Deus abençoe todos os obreiros também que estão aí na minha retaguarda. Muito obrigado pela confiança em nosso ministério. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, no seu capítulo de número 5, versículo de número 25, texto, ora, referido aqui esta noite. Eu tenho por certo que não é nenhuma novidade para os irmãos. Não é preciso ser um leitor assíduo da Bíblia Sagrada para conhecer essa história que nós lemos aqui esta noite. E talvez até mesmo alguém, quando ouviu a leitura deste texto, disse assim: eu já sei o que vai ser oralizado, o que vai ser ministrado, o que vai ser pregado ou falado. Bom, eu tenho 2 certezas sobre esta mensagem desta noite. A primeira é que não serão encerrados os conteúdos deste texto aqui esta noite. A segunda é que há uma palavra de Deus aos nossos corações, e eu preciso entregar para a tua vida, e só quem deseja ouvir, diga um amém. Queridos, essa história nos fala sobre pelo menos 2 personagens principais. O primeiro personagem que eu gostaria de destacar aqui esta noite, e que é o protagonista, ou seja, o principal personagem dessa história, é Jesus. O segundo personagem seria uma mulher. A Bíblia Sagrada começa a nos registrar, e a bem da verdade é que essa história, ela se inicia no versículo de número 25, mas nós precisamos entender o contexto que vem desde o capítulo de número 5, porque quando nós lemos este capítulo de número 5, nós vamos observar que este capítulo é um capítulo de milagres. Este capítulo de número 5 é um capítulo onde nós vemos o poder de Deus se manifestando de uma forma extraordinária. Você observa que logo no início deste capítulo, o que é interessante observar é que Jesus faz um milagre extraordinário na vida de um homem que, na verdade, nem sabemos o seu nome, simplesmente o chamavam de endemoniado gadareno. Você conhece a história? Se não conhece, leia na sua casa depois, capítulo 5, versículo 1 em diante. Jesus faz um grande milagre na vida daquele homem, mas por causa de uma atitude que talvez você conheça, ou se desconhece, leia depois. Jesus, ele é expulso daquela região da onde ele estava. Por mais que Jesus tenha realizado um milagre extraordinário na vida de um homem, Jesus é expulso daquela região por uma atitude que ele cometeu. O que é interessante é que Jesus atravessa o mar para outra banda,
E o versículo de número 21 vai nos dizer que Jesus ele é recebido por uma multidão que o aperta, e por uma multidão que está sedenta de uma palavra que provém da sua boca. Eu acho interessante isso, porque de um lado tem uma multidão que despreza Jesus e aquilo que ele faz, do outro lado da banda do mar há uma multidão sedenta do Senhor. De um lado tem uma multidão que recebeu o milagre, mas o rejeitou. Do outro lado há uma multidão que o recebe com amor. Sabe o que isso quer dizer? Este evangelho de Jesus, esta palavra que eu estou pregando aqui esta noite, ela não se limita, se eu posso dizer assim, aos limites das pessoas que dão descrédito a ela, ou as pessoas que a rejeitam. Aonde esta palavra não encontra guarida, ela vai para o outro lado, e com certeza terá uma outra multidão sedenta como essa. Eu estou destacando isso, meus amados, para você entender, porque talvez você lendo na sua casa, você vai ler o capítulo 5, e de repente no versículo 22 inicia uma história, e é a história de um homem por nome de Jairo, e essa história vai até o versículo de número 24, no 25 começa uma outra história. Os historiadores, os comentaristas da Bíblia Sagrada vão dizer que aqui é uma salada que Marcos faz. Marcos inicia uma história, começa outra, termina e depois conclui aquela que ele antes começou. E às vezes a gente lendo não entende, mas é exatamente isso. Existe uma história acontecendo do 22 ao 24, e nós estamos exatamente no meio da história que se iniciou no versículo de número 22. Quando inicia o versículo de número 25, estamos no meio de uma história que se iniciou. O que é interessante dizer é que essa história ela é cercada de uma realidade. Jesus está juntamente com seus discípulos, uma grande multidão. Este homem por nome de Jairo, eu não quero destacar a sua história aqui, mas é interessante você entender que ele está nessa história, também está no meio desta multidão. E Jesus está indo à casa deste homem por nome de Jairo. E de repente, no meio desta multidão, vai saltar uma outra história, e o evangelista começa a registrar sobre uma outra pessoa que estava no meio daquela multidão. E a história começa dizendo assim, que havia uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos e despendido todo quanto tinha, sem nada aproveitara, isso indo a pior. Num breve resumo da história desta mulher, nós podemos destacar algumas realidades sobre o seu sofrimento antes de entrarmos na mensagem de Deus aqui esta noite. A primeira realidade sobre o seu sofrimento que eu posso destacar é que ela tem um sofrimento, e é um sofrimento prolongado. O texto diz, há 12 anos. E não é preciso conhecer muito sobre a palavra de Deus, que está escrito lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, que diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Em primeiro lugar, ela tem um sofrimento prolongado. Em segundo lugar, ela tem um sofrimento sem uma solução humana. O texto diz assim, e tendo procurado muitos médicos. Quer saber, essa mulher procurou todos os médicos da sua região, mas não achou uma solução para o seu problema. Segundo a cultura judaica, você vai entender que haviam pelo menos 11 formas de se curar o problema que esta mulher tem. E parece, segundo os comentaristas mais famosos da Bíblia Sagrada, que esta mulher tinha procurado todas as soluções, sem ter encontrado nenhuma. Em segundo lugar, ou melhor, em terceiro lugar, ela tem uma busca fracassada pela solução do seu problema. O texto diz assim, e despendido tudo quanto tinha. Senhores, eu preciso que você mergulhe aqui esta noite comigo dentro da cultura da época, porque hoje, graças a Deus, se bem que não funciona muito bem, mas nós temos o SUS, que nós podemos ir, e quem não tem muito poder aquisitivo pode ser atendido de forma gratuita. Mas o que é interessante dizer é que nesse momento da história, quem buscava médico é quem tinha dinheiro, é quem tinha condições. Então esta mulher havia procurado, e ela tinha dinheiro para procurar, mas o texto diz, e despendido tudo quanto tinha. Além de doente, agora ela estava ficando empobrecida, ou estava pobre. Mas em quarto lugar, ela tinha um sofrimento que só piorava. Pasmem os senhores, as senhoras, os adolescentes, os jovens que estão aqui. Esta mulher procura uma solução, e ela só
piora. Mas em quinto lugar, esta mulher ela ainda tem um agravante na sua vida. Eu preciso que você ouça isso para você entender o que eu quero pregar aqui esta noite. Esta mulher sofria com pelo menos 3 tipos de segregações. Pregador, o que é uma segregação? Segregar quer dizer separar, afastar. Quer ver? Primeiro tipo de segregação que esta mulher sofria, ela sofria uma segregação conjugal. Se esta mulher fosse casada, ela já estava há 12 anos sem tocar no seu marido. E se ela fosse solteira, há 12 anos que ela não poderia sonhar com o seu casamento. Porque segundo a lei de Levíticos, capítulo de número 15, versículo de número 25 e diante, diz que a mulher não pode tocar em ninguém, porque ela é considerada imunda. E ela sendo imunda, se ela tocar em alguém, esta outra pessoa também vai se tornar cerimonialmente imunda. E tem mais, aonde esta mulher sentava, ou tudo aquilo que ela tocava, também seria considerado imundo. Ela sofria com uma segregação conjugal. Em segundo lugar, ela sofria com uma segregação social. Afinal de contas, ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia conversar em ninguém, porque as pessoas tinham medo de conversar com ela, as pessoas tinham medo de falar com ela, porque imaginavam, olha, se ela tocar em mim, eu vou me tornar imundo também. Em terceiro lugar, ela sofria com uma segregação religiosa. Segundo a lei da época, ela não poderia participar de cultos, ela não poderia ir aos templos, ela não poderia frequentar as sinagogas. É dentro deste contexto terrível, é dentro desta realidade completamente terrível que esta mulher ouve falar de Jesus. Observe o seguinte: ela procurou médicos, os médicos não deram certo. Essa mulher, quem sabe, procurou amizades, as amizades não queriam conversar com ela. Essa mulher procurou todo tipo de solução e gastou o seu dinheiro e nada resolveu o seu problema. É dentro desta realidade que o versículo de número 27 se inicia dizendo assim: e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Queridos, eu falei tudo isso sobre a realidade desta mulher, para você entender que Jesus torna-se a última forma de escape para o problema desta mulher. Jesus torna-se literalmente a última solução dos problemas para esta mulher. E por que você está dizendo isso, Samuel? Eu estou dizendo isso porque eu estou pregando para pessoas que Jesus já se tornou literalmente a sua última forma de escape. Você está aqui porque o advogado já falhou, você está aqui porque o médico já falhou, você está aqui porque as amizades já falharam, você está aqui porque todo tipo de porta que você bateu não se abriu. E talvez você está aqui dizendo assim: ah, Samuel, já que Deus é minha última solução, acabou para mim. Não, se Deus é a última solução para a tua vida, é aí que começa, porque aí é a oportunidade da manifestação da glória de Deus na tua vida. O que é interessante dizer é que o texto é enfático em dizer, e Marcos faz questão de nos registrar que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar do Senhor, esta mulher, ela produziu fé no seu coração. A Bíblia diz, Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... Ou seja, quando esta mulher ouve falar de Jesus, ela produz no seu coração fé, e ela tem uma atitude, ela diz assim: olha, eu tenho uma ideia, se eu for e tocar neste homem, certamente eu serei curada. É aqui que eu quero começar a minha mensagem desta noite, e eu quero que você redobre a sua atenção, porque quando esta mulher resolveu ir, ou ela decidiu ir até Jesus, pelo menos 3 barreiras se levantaram para impedi-la de chegar até Jesus, mas esta mulher rompeu essas 3 barreiras porque ela teve fé.
Por isso eu gostaria de ministrar uma mensagem aqui esta noite com o seguinte tema: rompendo barreiras através da fé. Você pode repetir, diga comigo, rompendo barreiras. Não, diga forte, diga rompendo barreiras através da fé. Deixa eu só fazer você entender uma coisa aqui esta noite. Não é preciso conhecer muito sobre a Bíblia Sagrada ou ser um exegeta para entender que Jesus aqui é literalmente o tempo de Deus na vida desta mulher. Jesus aqui é literalmente o milagre de Deus na vida desta mulher, porque quando ela tocou em Jesus, a sua vida foi transformada. Ou seja, 3 barreiras se levantam quando eu, você e esta mulher resolvemos ir até Jesus, e existe um segredo para nós transpormos estas barreiras aqui esta noite. E qual é, pregador? A minha força é porque eu sou bom, é porque eu fiz uma faculdade boa, é porque eu sou inteligente, é porque eu estou toda quinta-feira aqui, eu sou insistente, é porque eu tenho capacidade, é porque meu olho é bonito, é porque eu sou charmoso, charmosa. Não, você vai romper essas barreiras porque você tem fé. Em 30 segundos, o que é fé? Fé é trazer existência do invisível para o visível. Fé é acreditar no sobrenatural inexistente. O que é fé? Fé é crer naquilo que não existe. Ou seja, se a tua família estruturada ainda não existe, é a oportunidade de você ter fé. Se a tua vida financeira ainda não melhorou, é a oportunidade de você ter fé. Se a porta ainda não se abriu, é a oportunidade de você ter fé, porque se você tiver fé, você vai ver a sua família unida. Se você tiver fé, a sua vida financeira vai melhorar. Se você tiver fé, a porta pode abrir para a tua vida ainda esta noite. Primeira barreira que esta mulher rompeu, e que nós, eu, você, vamos romper aqui nesta noite, em direção ao nosso milagre. O texto diz assim: e certa mulher que havia 12 anos sofria com fluxo de sangue. Primeiramente, gente, a gente precisa entender o que era o fluxo. Fluxo era um flagelo, mas na verdade fluxo é simplesmente um eufemismo para uma palavra muito simples, que as mulheres conhecem melhor do que nós: menstruação. Essa mulher sofria com um tipo crônico, uma situação crônica de fluxo, que por 12 anos, continuamente, esvaía-se de si, literalmente vida. Não é preciso ser médico para entender, sangue é sinal de vida. O que é interessante é que essa mulher ouve falar de Jesus, e agora ela vai. E eu quero que você imagine esta mulher indo e aquele fluxo acontecendo. Aquela mulher indo e aquele sangue se esvaindo dela. O que isso quer dizer, pregador? A primeira barreira que ela enfrentou foi a barreira do seu próprio problema. Porque nós sabemos que em primeira mão o problema torna-se a ponte que nos leva a Deus. Mas se essa ponte que nos leva a Deus não resolver o problema agora torna-se um motivo não de ir a Deus, mas de se afastar dele, porque ele não fez nada. Quantas pessoas que estão aqui, que eu estou pregando, que veio aqui exatamente por causa desse problema que você está vivenciando. E você diz assim: esse é o meu motivo de buscar a Deus. Mas de repente, vem a segunda, quinta, vem a terceira, vem a quarta, vem a sexta, vem a sétima, renova as quinta-feiras, e nada de Deus fazer alguma coisa. A primeira barreira que você vai enfrentar em direção ao seu milagre, em direção à sua vitória, é a barreira do seu problema. Porque a pior ideia é a gente pensar assim: agora eu estou fazendo a quinta-feira, pastor Lediel pregou e disse que Deus vai fazer, Deus é o Deus do impossível. Aí começa a primeira, a segunda, a terceira, enfim, vai até a sétima, e Deus não fez nada, e ele diz assim: pregador, mas eu estou indo, e nada está acontecendo. Mas a gente não pode pensar que no ato de ir, o problema vai ser resolvido. Porque foi quando, perdoe-me, porque foi quando esta mulher chegou, que o milagre aconteceu. O milagre não acontece enquanto você vai até Jesus, é quando você chega em Jesus. Isso aqui exige um tempo, e às vezes a gente não consegue compreender, mas talvez eu estou pregando para alguém aqui nesta noite, que o seu problema um dia foi o motivo de buscar a Deus, um dia foi a ponte que te levava a Deus.
Mas de repente esse problema se tornou tão insolúvel, tão problemático, se eu posso assim dizer, que de repente você diz assim: pregador, mas eu não vejo motivo para buscar, eu não vejo motivo para ter mais de Deus, porque essa situação não se resolve. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu problema chegou no estágio de impossível, não precisa me responder, chegou, responda para você mesmo. Pregador, na verdade eu busquei A, B, C, e ninguém conseguiu resolver. E uma coisa eu quero dizer: o meu problema é impossível. Pois bem, chegou na especialidade do meu Deus. A Bíblia diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E eu vou dizer mais: Deus é especialista em causa impossível. Sabe por quê? Porque se for o advogado que for resolver o seu problema, se for um médico com bisturi abençoado, tomara que abençoe também, mas se for ele que resolve o seu problema, se for fulano que te ajude, você vai dizer: aconteceu, porque ciclano ajudou, fulano fez e Beltrano deu uma força. Agora, quando o problema é impossível, o testemunho é mais ou menos assim: foi Jesus. Chegou no estado de impossível, pois chegou exatamente na posição que Deus quer. Se está impossível, se Ele fizer, só vai ter glória para um aqui, é para Ele. Eu profetizo: o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Não, você não pegou. Eu profetizo: o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. A primeira barreira que esta mulher rompeu, em direção ao seu milagre, foi a barreira do seu problema. Em segundo lugar, o texto diz que uma grande multidão apertava Jesus. Agora eu preciso aqui que você venha comigo e entenda o que é esta multidão. Porque a gente lendo aqui multidão é até bonitinho num culto como esse, ar-condicionado, uma temperatura maravilhosa, todo mundo organizado, é uma delícia ler multidão aqui. Muito bom, multidão também quero. Mas a multidão aqui do texto não é uma multidão que nem a nossa aqui, de educados, blumenauenses lindos, amém, gente? Amém? Cadê os blumenauenses bonitos aí? Só estou eu aqui? Tá aí, diga amém. O Jonathan está ali, ó. Pastor Black, Deus abençoe. Gente, olhe para mim. Essa multidão aqui é uma multidão de loucos, e não por Jesus. Não só por Jesus, mas pela sua situação. Deixa eu fazer você entender. Uma rápida ilustração aqui. Imagine aqui, essa plateia aqui de empresários falidos. Não sei se foi por causa do governo, não vou ficar atacando aqui, mas tudo bem. Uma multidão de empresários falidos e que estão devendo. De repente chega um homem muito rico aqui e diz assim: eu tenho 20 milhões de dólares aqui nessa mala e vou jogar. Quem mais pegar, os outros que pegarem menos vão ter que dar para esse que mais pegou. Empresário falido. Imagine a cena, jogou. Imaginou comigo? Eu já vi soco pelos olhos da fé. Eu já vi um chute. Minha família, eu sou pai de 500 filhos, não sei o quê. Até alguém mentindo, fazendo um teatro para ganhar mais. Pois esta multidão aqui é exatamente como essa que você acabou de imaginar. É essa aí mesmo. Uma multidão de desesperados. Aqui tem leproso, aqui tem cego, aqui tem imundo, aqui tem necessitado. Aqui tem gente que diz assim: eu agarro Jesus e ele faz alguma coisa, a minha vida acabou. Agora essa mulher vai em direção a Jesus e vai se embrenhar, vai se emaranhar no meio dessa multidão. Imagina a situação, gente. Sabe qual foi a segunda barreira que esta mulher enfrentou? Foi a barreira da multidão. Foi na multidão que ela foi empurrada. Foi na multidão que, quem sabe, alguém deu um chega para lá nela. Imagina, era uma mulher e ainda mais fraca por causa da sua doença. Alguém diz assim: o pregador está pregando balela. Isso não é para mim. Vou fazer você entender agora. Quantas vezes você não enfrentou a multidão? Talvez a multidão que não te atacou assim, mas te atacou aqui. Uma multidão que talvez chegou para você, talvez foi ainda hoje, e disse assim: vai fazer o que lá? Está chovendo. Vai fazer o que naquela quinta-feira que dizem da vitória? Tu não vê que não aconteceu nada na tua vida? Vai fazer o que com aquele pastor, como é o nome dele mesmo? Pastor Ediel, vai fazer o que lá? Está te enganando. Esquece esse negócio. Vai embora daí. A segunda barreira que você tem que enfrentar é a barreira da multidão. E eu poderia me basear
inúmeros milagres da Bíblia, mas lembra de Bartimeu? Bartimeu está lá, filho de Davi, de repente alguém, cala a boca, cego. Porque, gente, se você ficar quieto, se você ficar em silêncio, você nunca vai ser notado. Agora, dá o primeiro berro para você ver. Parece que todo mundo da multidão vira para você. Porque a multidão gosta de quem está conformado. A multidão gosta de quem está em silêncio. A multidão gosta de quem se conformou com a situação e disse, não vai acontecer mais nada. Mas a multidão vai ter que arregalar os olhão para observar que hoje está saindo deste culto alguém inconformado. Alguém que está dizendo, eu sei que Jesus vai fazer na minha vida. Alguém que está dizendo, eu sei que Ele tem poder. Tem poder. O que é interessante é que ela está indo no meio dessa multidão, e o que eu quero destacar é isso aqui, é que a mesma multidão, olhe para cá, diga comigo a palavra a mesma, não diga forte mesma, olhe para cá, a mesma multidão, que empurrou ela, que jogou ela para baixo, que até ela teve que tocar em Jesus por baixo, de tal situação, que empurrou, que talvez disse algo para ela, olha, eu quero a sua atenção aqui agora, que isso aqui é profético, foi a mesma multidão, que teve que parar, quando Jesus parou e disse, quem me? E ouvi o testemunho da boca da mulher, a mesma. Isso aqui não é teologia do sabor de mel, isso aqui é Bíblia, deixa eu fazer você entender, isso aqui é para a glória do nome do Senhor. A mesma, levante sua mão direita para o céu, que eu tenho uma palavra de Deus. A mesma multidão, deixa sua mão direita levantada, por favor, que está dizendo assim, para quê, por quê, por onde, como é que Deus vai fazer, não tem mais solução, não tem mais jeito, eu conheço a tua vida, pois é a mesma multidão, que Deus vai preparar a oportunidade, de você testemunhar, do que Ele vai fazer na tua vida, ainda neste ano de 2015, Tu recebeu esta palavra, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. É a mesma, não mudou, a mesma multidão. Segunda barreira que esta mulher enfrentou foi a barreira diga comigo, multidão. A primeira barreira, vamos recapitular, a primeira barreira que nós devemos romper através da fé, é a barreira do problema. A segunda é a da multidão. Amém, gente? Vocês estão entendendo a mensagem? Digam amém. Terceira barreira. Gente, olhe para cá, por favor, que o tempo já se foi. A terceira barreira que esta mulher enfrentou, querido pastor Cleito, ela é uma resultante da primeira e da segunda. Com o cansaço de lidar, primeiro com o seu problema que não para, segundo com a multidão que aflige, surge a terceira, que é exatamente, não sei se é coincidência ou se é Jesuscidência, que atinge a minha e a tua vida quando estamos indo em direção ao nosso milagre. Sabe qual é? Terceira, foi a barreira da fraqueza. É quando a mulher já está quase no chão, meu pastor. Ela está lá, o único lugar que ela consegue alcançar é o chão. E estender a mão, porque ela já está fraca. Eu estou pregando para a gente aqui, eu quero a sua atenção agora, eu sei, eu vou encerrar no horário, eu prometo, mas eu quero a sua atenção aqui comigo. Alguém me ouve? Diga amém. Eu estou pregando para a gente aqui que teve força, teve capacidade de vencer o seu problema, diga amém por isso. Eu estou pregando para a gente aqui que teve capacidade de olhar para a multidão com o nariz erguido e dizer, eu vou vencer, diga amém por isso. Agora essa mesma gente que venceu o problema e venceu a multidão, está encontrando dificuldades na terceira, porque está vindo a fraqueza. O cansaço de todo dia lidar com o problema, o cansaço de toda hora ter que lidar com alguém da multidão, para te desanimar, talvez está te gerando fraqueza. E o pior sentimento que o inimigo coloca no nosso coração é esse: Jesus fez na vida de A, de B, é o versículo 27, e ouvindo, aí ela começa a lembrar, ei, eu ouvi alguma coisa, pois é, Jesus fez na vida de A, Jesus fez na vida de B, Jesus fez na vida de C, de todo mundo que está ao meu redor. Eu olho para frente, eu vejo o pastor falando, eu sou abençoado, olha aqui um homem abençoado. Eu olho para trás, eu vejo gente chorando e recebendo milagre. Eu olho para a direita, eu vejo bênção. Eu olho para a esquerda, eu vejo bênção de Deus. Eu olho para a minha vida,
E tudo que eu vejo é alguém lidando com problema e com multidão. Eu estou fraco. Mas eu profetizo na tua vida que esta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, ei, olhe para trás, observe as barreiras que você rompeu. Você já venceu o seu problema. Quantas multidões que você já não rompeu. Por isso levanta a tua cabeça e diga: não é tempo de parar, é tempo de levantar a cabeça, porque o sobrenatural de Jesus vai alcançar a minha vida. Oh, glória! Essa mulher rompeu essas 3 barreiras: problema, multidão e fraqueza, ou desistência. Você qualifique como quiser, mas é o ato de não querer mais. Cansei de lutar. E o texto vai nos dizer que por baixo ela toca em Jesus. E o que o texto diz? E logo se secou a sua fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele. Aí Jesus para e ele vai dizer algo inédito, que eu confesso, até para mim que conheço esse texto, já preguei muito esse texto, cada um que está aqui já pregou muito esse texto, meu Deus, talvez estou falando que você já ouviu, e é uma coisa assim que, é extraordinária. Jesus está com uma multidão apertando ele, e ele vai receber um toque diferenciado, ele para, e ele diz: quem me? Aí os discípulos, que possivelmente agiram como eu agiria, algum deles olhou para o Senhor e falaram assim: Senhor, como o Senhor pode dizer quem lhe tocou? Não vê que a multidão te aperta? Olhe para cá, por favor. Aí Jesus vai responder, Lucas 8,46, outro evangelista registrando a mesma história: olha, alguém me tocou, mas me tocou diferente, porque eu bem sei que de mim saiu virtude. Jackson, Deus abençoe. O que é interessante, meus amados, é que aqui então há uma distinção entre 2 qualidades de povos ou de pessoas que se encontraram com Jesus. Todas elas romperam o seu problema, todas elas romperam a multidão, todas elas romperam a fraqueza, mas só uma da multidão conseguiu o que queria. Ou talvez você vai entender mais tarde que eu vou falar mais do que ela queria. A multidão está apertando Jesus, mas só uma vai tocar em Jesus. A multidão está palpando Jesus, mas só uma está tocando Jesus. Posso te dizer uma coisa? Alguém já disse aleluia ali, é isso mesmo, aleluia. Todos nós, só de virmos aqui nessa quinta-feira maravilhosa, hoje é dia 19, hoje é dia 19 de novembro, todos nós, só de virmos aqui, já estamos no mesmo ambiente aonde Jesus está. Quem crê nisso aqui? Quem crê? E todos nós estamos fazendo em primeiro lugar o que a primeira multidão fez, que é apertar Jesus. Mas vai ter alguém aqui hoje, eu não sei para quem é essa palavra, que vai fazer diferente. Não vai apenas apertar Jesus, essa pessoa vai tocar. Pregador, qual é a diferença entre quem aperta e quem toca? Vou fazer você entender agora. Quem aperta veio para este culto para se encontrar com alguém que não é Jesus. Quem aperta veio para este culto só para cumprir mais um dia da sua campanha. Quem aperta só veio para este culto por uma mera questão social. Quem aperta só veio para este culto para assistir. E quem toca, pregador? Quem toca já está chorando. Quem toca já está glorificando. Quem toca já está recebendo. Quem toca vai receber de Deus. Meu Deus do céu, está gostoso isso aqui, mas deixa eu me segurar. Olha para mim. O que é interessante, meus irmãos, é que ela toca no Senhor, e ela não apenas aperta. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas essa mensagem é profética, você vai me perdoar hoje pelo menos, não é de meu costume. Olhe para alguém que está do seu lado, diga assim para ele, diga assim para ela: vai apertar? Diga assim: vai apertar ou vai tocar? Só os que vão tocar glorifiquem o nome do Senhor. Fique de pé comigo esta noite, por favor. Aleluia. E olhe para mim aqui, que eu tenho mais palavra de Deus para a tua vida. Esta mulher rompeu o seu problema, diga problema.
Não, gente, vocês estão comigo na mensagem? Eu sei que é um pouco tarde, alguém não gosta, fica até mais tarde, mas fique aqui comigo. Como diz o pastor, 10 minutos aqui é diferente. Amém? Diga comigo, problema. Diga multidão. Fraqueza. Rompeu tudo isso, gente. Rompendo barreiras através da fé. Rompeu e tocou. Jesus parou. Agora, gente, por que é? Obrigado, Black, isso mesmo. Obrigado, meu pastor. Agora, por que é, meu querido pastor Lediel, que Jesus parou? Se o texto diz no 29, e logo se secou a fonte do seu sangue. Por que é que Jesus parou, se esta mulher já recebeu o que ela estava procurando? Jesus parou, gente, porque esta mulher, ela tinha pelo menos 3 milagres para receber. Está no texto, não vou falar heresia, me escute, pelo amor de Deus, calma. O primeiro milagre que ela tinha para receber, ela já recebeu no toque, que era a cura física. Olhe para mim aqui, olhe para mim aqui, cura física. Mas Jesus para, porque havia mais 2 milagres para ela receber. Quem quer ouvir, diga amém. Jesus para e diz assim, quem me tocou? O texto diz, a mulher não podendo mais se esconder, se manifestou e falou todas as verdades. Aí o texto diz, e Jesus olhando para ela, olha para cá, Jesus vai se referir, imagina a mulher aqui, Jesus aqui, Jesus vai se referir àquela mulher. Perceba, ela há 12 anos, imagina aí, né? Ela há 12 anos é chamada de imunda, ela há 12 anos é chamada de desprezada, ela há 12 anos é chamada de você não é ninguém. Pastor Black, você não é nada, desprezível, imunda. Mas quando Jesus vai se referir a ela, ele olha para ela e diz, filha. Segunda cura que ela recebeu, a cura emocional. São 12 anos sendo desprezada, são 12 anos sendo jogada, são 12 anos sendo humilhada, e Jesus olha para ela e diz assim, eu não vou te chamar de imunda, eu não vou te chamar de desprezada, eu não vou te chamar de suja, porque eu sei o que tu verdadeiramente é, tu és filha. Mão direita para o céu que tem uma palavra de Deus. Talvez estão falando para você, você não vale nada, você não é ninguém, você é desprezível, ei, mas só Jesus sabe quem você realmente é. Você é filho, você é filha, você é amado de Deus. Aplauda ao Senhor, dando glória a Deus agora. Primeira cura, cura física. Segunda cura, cura emocional. Mas nenhuma das duas curas, nenhum dos 2 milagres podem se equiparar, podem se comparar com o terceiro milagre que ela recebeu. Sabe aquela expressão assim, que vocês estão ouvindo muito pelo pastor Lediel? Levar a bênção e não levar o dono da bênção. Levar o milagre e não levar o dono do milagre. É isso aqui que está acontecendo. Mas Jesus para a mulher e diz assim, filha, tem de bom ânimo, porque a tua fé te... Terceira cura que essa mulher precisava, terceiro milagre, ela precisava de um milagre espiritual. Esta mulher buscou Jesus por aquilo que ela queria, acabou levando o que ela precisava. Ei. Você veio aqui buscando o que você queria, e você vai descobrir aqui o que você realmente precisa. Jesus tem mais do que uma família estruturada para você. Jesus tem muito mais do que filhos numa boa faculdade. Jesus tem muito mais do que uma vitória financeira no meio da crise. Jesus tem muito mais do que uma restauração. Jesus tem salvação para a tua casa, salvação para a tua família, salvação para o teu bairro. Levante a mão para receber de Deus. Oh, aleluia. Às vezes a gente pensa assim, mas eu acho que não preciso desse milagre, pregador. Eu acho que o meu problema é mais o meu filho, é mais a minha casa, é mais o meu marido, é mais a minha esposa. Mas gente, nós temos um problema, porque Paulo disse, 3:23 de Romanos, todos pecaram
E Paulo diz lá no capítulo 6, versículo 23, da mesma carta aos Romanos: o salário do pecado é a morte, ou seja, quem pecou vai ganhar morte. Mas ele continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida. Pregador, qual é o caminho? Qual é a solução? É por isso que eu preguei sobre vencendo barreiras, ou rompendo barreiras através da fé. Porque essa mulher foi literalmente em direção ao seu milagre, ela não sabia. Ela pensava que o que ela precisava era que aquele problema sumisse. Ela precisava que aquilo que ela pensava, que aquilo que ela precisava ou necessitava era ser chamado de filha, mas era muito mais do que isso. Ela precisava de salvação. Eu não vim aqui hoje pregar para você simplesmente dizer que Deus tem um milagre físico para você e não simplesmente um milagre emocional para a tua vida. Eu vim aqui para te dizer que tem salvação para a tua casa, tem salvação para a tua família. E a Bíblia diz, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único acesso a Deus. Não adianta ser queridinho, não adianta ser caridoso, não adianta ser gentil com os velhinhos na hora de atravessar a rua. Não adianta disso. Tem gente que pensa: você assim porque assim basta. Não, existe só um caminho que leva a Deus: Jesus Cristo. Eu quero chamar aqui na frente, eu tenho 4 minutos, eu posso aproveitar para orar? Eu tenho 4 minutos, eu fui resumindo, deu certo. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero chamar aqui na frente agora. Gente, mas olha, quando eu chamar você vem, viu? Mas deixa eu explicar quem é. Somente pessoas que acreditam na fé, que tem fé. Na verdade, para acreditar na fé é difícil, né? Tem que ter fé para acreditar na fé, é isso mesmo. Você que tem fé e acredita que Jesus vai fazer algo grande na sua vida ainda neste ano, e você vai romper essas barreiras. Vem aqui na frente, já tem gente vindo. Vem. Pastor Black, dá para introduzir uma musiquinha para nós? Daquele jeito. Vez que a minha fé é noite de romper barreiras. É noite de romper barreiras. Me dás a chance. Feche os seus olhos e entra na batalha espiritual. Diga: meu problema não vai me parar, a multidão não vai me parar, a fraqueza não vai me parar. Jesus está na minha vida. Eu tenho fé. Me levam pra perto. Feche os seus olhos. De caminhar. Ministra sobre a tua vida. Diga: eu vou romper. Diga: eu vou vencer. Não se abrir o mar. Ele vai te fazer andar por sobre as águas. Ele vai te fazer andar por sobre as águas. Minha vida se revestirá no teu poder. Sua mão direita para o céu, por favor. Deixa já no engate aí, Pastor Black. Quando eu acabar de orar, o senhor pode cantar. Muito obrigado. Levante a esquerda junto com a direita. Deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite. Deixa sua mão levantada. Tem gente que pensa assim: pastor, a quinta-feira da vitória é como o contrato que eu fiz na Caixa para comprar o meu apartamento. Aquilo que está ali é o que está. Eu estou fazendo e Deus vai dar o que está no contrato. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui não é contrato. Porque contrato dá o que você espera, ou o que você planejou. Jesus deu para ela 3 vezes mais do que ela esperava. Tem gente esperando de Deus uma cura física. Deus está dizendo: eu posso te reintegrar no meio da sociedade e te dar umas amizades abençoadas. Tem gente que vem aqui querendo uma bênção financeira. Jesus pode te fazer o maior empresário desse Blumenau. Tem gente que vem aqui querendo uma cura física. Jesus está dizendo: eu sou o médico dos médicos. Eu faço muito mais do que você imagina. Então já vai glorificando, porque eu vou fazer.
Levante sua mão, vamos orar, Pai querido. Rei da eternidade, eu oro pelo teu povo agora, que ouviu esta mensagem e acreditou na tua palavra. Soberano Deus, querido Pai, não há poder na minha vida, não há poder nas minhas palavras, mas há poder no Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso, e eu preguei sobre o Senhor aqui esta noite, eu preguei sobre a tua palavra aqui esta noite. Por isso eu quero orar, Pai, pela vida dos crentes que nesta noite do dia 19 de novembro de 2015 vão romper as barreiras, Senhor, a barreira do problema, a barreira da multidão, a barreira da fraqueza. Em nome de Jesus agora, eu profetizo fé sobre a tua vida, eu profetizo fé sobre a tua vida, eu profetizo fé sobre a tua vida. Comece a glorificar o nome do Senhor, porque a natural está